Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Adriano Ferraz. Ele tem uma pesquisa na interface entre filosofia e literatura e outras coisas que ele vai contar aqui para a gente. Vou pedir para o Adriano se apresentar aí, para quem não o conhece, até falar a cidade. Eu também gosto de falar sempre a cidade da pessoa. Sorocaba, onde você está, né? Interior de São Paulo. Se você puder fazer uma brevíssima apresentação da sua trajetória aí acadêmica, onde é que você estudou e coisa e tal, sua área de pesquisa. Bom dia, Adriano. Bom dia, Caio. Obrigado. É um prazer enorme estar aqui, comparecer nessas suas lives que estão sendo fenomenais, né? Eu acho que, antes de mais nada, juntar os amigos é um motivo muito nobre, né? E a gente que está aqui nessa situação de isolamento, há uma certa solidão, acredito que essas lives aí estão contribuindo para elevar muito o espírito aí do pessoal. Eu assisti algumas e fiquei absolutamente feliz por até conhecer melhor a pesquisa dos nossos amigos, né, dos nossos camaradas aí. Achei extraordinária a sua iniciativa. Parabéns mesmo. Continue que esse canal continue, inclusive, pós-pandemia. A ideia é essa, né? Já tá, o pessoal tá gostando, aí vem os amigos dos amigos, vou aumentando também meu leque de amizades. E eu tô aprendendo mais do que todo mundo, com certeza, porque eu assisto Bom, todas, né? Eu faço as entrevistas, tô aprendendo muito. legal, muito bom. Bom, antes de eu começar a me apresentar, deixa eu só dar um oi aqui, porque eu vou compartilhar com os meus amigos também, então vou dar Com um certeza. abraço para eles. Né? Um abração aí para o Luiz Manuel, abração para o Rodrigo Gueron, pessoal todo do GT Deleuze, né, em geral, uh, especial para o pessoal lá do grupo de pesquisa da Filosofia da Diferença, Yasmin, Lourenço, Kaká, Sandro, todo o pessoal lá, um abraço enorme, porque, enfim, né, eu acho que eu comecei a frequentar esse grupo de pesquisa em 2012, foi fundamental para a gente desenvolver uma pesquisa sobre Deleuze, ao redor de Deleuze, né, sobre os temas e pensamentos deleuzianos. Então, nossa, devo imensamente a todos eles. Ok? Ah, então vamos lá. Eu me graduei em filosofia na Universidade Federal de São Paulo, que fica em Guarulhos, né, um campus novo. Ele foi um campus que abriu com a expansão universitária a partir de 2006. Né, a Unifesp teve vários campos abertos na região metropolitana de São Paulo, e o campus de Humanas foi em Guarulhos. Eu sou da segunda turma, né, de 2008, e, enfim, atravessamos vários obstáculos, várias dificuldades, mas consolidamos um departamento que hoje é absolutamente relevante, importante. Acredito que um dos lugares assim, de pesquisa mais frescos, né, mais renovados, dos professores novos na área. Acho que isso também foi fundamental no meu percurso de formação. Durante a graduação, fiz uma iniciação científica sobre a obra do Bachelard, especificamente a transição entre epistemologia e poética na obra do Bachelard, que já dá aí, vamos dizer, o início da minha abordagem da relação entre filosofia e literatura. Né? Então, começo lá com a psicanálise dos quatro elementos. Né? O Bachelard tem um pensamento mais junguiano, né? Ele tem uma abordagem vamos dizer, simbólica, dos elementos simbólicos que atravessam os elementos poéticos, as formas poéticas. Né? E, enfim, foi uma iniciação científica que eu adorei fazer. Né? Fui orientado pela professora Rita Paiva, que tem um estudo sobre Bergson. Ela, enfim, foi também uma professora extremamente importante, né? A formação em Bergson. Eu acho que eu acabei fazendo umas 4 disciplinas sobre Bergson na graduação, muito por conta da abordagem da Rita, né?
uma abordagem extraordinária. Eu fiz um curso de extensão, que também é importante, porque ele meio que me prepara para o que eu vou enfrentar, o que eu estou enfrentando hoje, o que eu estou fazendo hoje, que é dar aula em ensino médio de escola pública, né? Então, essa oficina ela foi aquele momento no começo da graduação em que a gente entra na escola, percebe o que está acontecendo, se dá conta de muitos problemas e acaba saindo com muito mais dúvidas do que com soluções, né? Mas, ao mesmo tempo, foi um passo fundamental para eu me dar conta de que realmente era isso que eu queria fazer. Eu realmente gosto de dar aula. Eu acho que o trabalho em escola pública ele tem esse lado de trabalho de base também, sabe? Esse lado, enfim, trabalhando com talvez as pessoas que mais precisem de uma formação legal, uma formação adequada, né? E atualmente você está trabalhando em Sorocaba mesmo? Sim, em Sorocaba. Estou dando aula em Sorocaba. Deixa eu seguir, daí eu sigo nesse momento como que eu acabo chegando aqui em Sorocaba, porque eu passei por vários lugares, né? Acabei morando em alguns lugares diferentes. Depois que eu concluo a minha graduação, eu escrevo um projeto de mestrado sobre as palavras e as coisas do Foucault. Então, esse estudar os problemas da escola, inevitavelmente me leva para estudar alguns autores ali dos anos 60, né? Sobretudo o Foucault e o Bourdieu. Bourdieu, para mim, é um autor de formação que eu acho que é desses autores que faz com que a gente observe, passe a enxergar tudo de maneira diferente, né? O Foucault faz isso, o Deleuze faz isso. Depois que você lê a obra deles, você olha para fora e percebe o mundo completamente diferente. As relações parece que elas estão mais evidentes, né, mais cruas. Então eu falei, bom, vamos tentar estudar um pouco do Foucault. E o que eu lembro de ter feito um curso em que a gente leu muitas obras diferentes do Foucault. Entretanto, a gente não leu as palavras e as coisas. Foi uma lacuna. Mas, caramba, o que acontece nas palavras e as coisas? Por que os professores... Foi um curso no departamento de Sociologia, de Ciências Sociais. Por que os sociólogos não abordam as palavras e as coisas, né? Vamos lá. É um livro extraordinário sobre gênese, vamos dizer assim, do pensamento estruturalista, do que é as ciências humanas, como se formam as ciências humanas. E esse trabalho de mestrado foi um trabalho que eu gostei de desenvolver porque ele era muito simples, na realidade. Era fazer a leitura estrutural, tentar compreender os movimentos do Foucault, qual é a arquitetura das palavras e das coisas, né? Desenvolvi esse mestrado com o Sandro Cobol, professor da Unifesp, que assume lá a cadeira do pensamento deleuziano, né? Ele tem uma pesquisa ali próprio sobre Deleuze, Nietzsche e o cinema. Hoje em dia ele orienta uma série de pesquisas e pessoas ao redor da filosofia da diferença, em várias áreas, em estética, em política, até em antropologia. Uma coisa realmente extraordinária. Muito fruto do trabalho, do desenvolvimento do grupo de pesquisa da filosofia da diferença, né? Inclusive, as reuniões, né, do grupo de pesquisa Filosofia da Diferença, vocês podem pesquisar, entrar em contato com o pessoal. Quem quiser participar, acontece hoje em dia, né, em tempos de pandemia, por meio de lives, né? Então o pessoal está se encontrando virtualmente. Quem tiver o interesse em participar, ler um pouco de Mil Platôs, ler um pouco de Antiédipo, acompanhar a discussão do pessoal, anota aí, entre em contato, né? Grupo de pesquisa da Filosofia da Diferença, ligado à Unifesp de Guarulhos. Tá? A gente põe o link, você manda para mim, eu deixo na descrição também do vídeo. Ok, beleza.
Meu trabalho do mestrado, também um desses trabalhos que você termina, às vezes, mais com dúvidas do que com soluções, né? Deixou essa interrogação, afinal, de que se trata a relação entre filosofia e literatura que o Foucault aborda de alguma maneira lá no final das Palavras e as Coisas, né? Então, a literatura ela surge em alguns momentos da obra de Foucault, essa obra dos anos 60, né, essa obra bem marcada pelo estudo acerca do estruturalismo. E fica essa dúvida, né? Quem é Blanchot? Quem é Blanchot? Blanchot é o meu objeto de pesquisa do doutorado. E o Foucault, ele foi, vamos dizer assim, esse primeiro passo que me faz questionar, que me faz ler os próprios escritos do Foucault sobre Blanchot, né? Um artigo célebre que é O Pensamento de Fora, né? La Pensée du dehors, de 1966. Alguns outros textos, né? Linguagem ao Infinito, enfim, não me vem à mente agora o nome dos outros textos, mas todos os textos que tentam caracterizar essa figura extremamente excêntrica, extremamente obscura, que é o Maurice Blanchot. E o Deleuze também tem essa abordagem, né? No meio do mestrado foi quando eu comecei a interagir com o grupo de pesquisa da filosofia da diferença, e a gente estava na época de ler Diferença e Repetição, lá em 2012, 2013. Então fizemos aquela leitura pausada, demorada de Diferença e Repetição, foi bastante interessante, bastante frutífera, né? E apareciam aqueles momentos em que se falava do pensamento do Blanchot, e eram momentos assim complicados, difíceis de conseguir compreender. Aí, ao término do mestrado, eu conversei com o meu orientador e a gente acertou, né, produzir um projeto, uma pesquisa voltada para a compreensão desses autores do pós-guerra francês, esses autores nietzschianos, de vocação bastante nietzschiana, né, que eram Bataille, Klossowski e Blanchot. Como é impossível tratar dos três num trabalho só, eu acabei me focando no Blanchot, que tinha uma obra extensa, ele tem uma obra bastante extensa, um material para trabalhar muito bom, e ele assim, figura mais frequentemente na obra do Deleuze. Então era mais ou menos tentar compreender Blanchot e por que Foucault e Deleuze tiveram essa admiração, né, pelo Blanchot. Logo que eu comecei meu doutorado, eu mudei para o Rio de Janeiro. Lá no Rio eu tive o contato com outros grupos de pesquisa acerca de Deleuze, né, onde a gente leu o Antied, na UFRJ, o grupo de pesquisa de filosofia e vida, se eu não me engano, ligado aos estudos nietzschianos da UFRJ. Né? Lá está o Guilherme Mendonça, o Vladimir Pinheiro, e o pessoal mais ligado à revista Trágica. Né? Então, acho que foi também um período de contato com outras leituras, outras abordagens do Deleuze. E, enfim, né? Morei 2 anos lá, depois voltei para São Paulo, morei mais 2 anos em São Paulo. Então, esse foi o meu projeto de doutorado. Né? No princípio da minha pesquisa foi realmente um caos, porque a leitura de Blanchot ela é uma leitura bastante confusa, bastante paradoxal. A gente começa a ler Blanchot, a gente, esse pensador, ele é hegeliano, ele é heideggeriano, ele é meio nietzschiano, não dá para saber muito bem, ele é muito paradoxal, ele afirma alguma coisa
vamos dizer, desafirma, né? Afirma exatamente o contrário logo em seguida. Então tem algumas coisas do Blanchot, né? Por exemplo, em 1980 ele publica um livro que eu acho que é dos maiores livros que ele publicou, que é a Escrita do Desastre. Escrita do Desastre. E ela começa assim, né? O desastre é aquilo que tudo arruína, deixando tudo como está. Esse tipo de formulação paradoxal, ele marca o Blanchot desde o começo da obra dele, desde o começo da obra crítica dele. Então, como é que a gente entende esse tipo de formação paradoxal? Aí, eu acho que é a contribuição que uma leitura filosófica, uma abordagem filosófica pode dar a esse pensamento tão radical que não pode ser tratado de maneira simples, né, evidente, assim, muito descolado de uma leitura mais hermenêutica da sua própria obra. Você tem alguma questão, cara, aqui? Pode prosseguir. Tô acompanhando aqui a sua trajetória e o Blanchot. Tem algumas coisas para perguntar sobre o Blanchot, mas pode prosseguir. Posso prosseguir? Maravilha. Então, vou tentar dar para vocês um panorama das fases do Blanchot, né? Os movimentos do Blanchot, como que eu acabei compreendendo, vamos dizer assim, a divisão em momentos da obra do Blanchot. Né? Então, o Blanchot ele tem um primeiro momento, que é a década de 30. A década de 30 ela é marcada pelos escritos políticos, pelas crônicas, pela participação do Blanchot em revistas de direita, de extrema-direita na França. Entretanto, ele não era, vamos dizer assim, um fascista, né? Não era abertamente fascista. Ele era uma espécie de nacionalista, marechalista francês, anti-hitleriano, antinazista. Então, E uma relação com a espiritualidade cristã também? Não sei dizer, eu não aprofundei tanto essa primeira fase do show. Eu não sei dizer. Eu acho que ele tem participação em algum movimento católico, mas não estou bem certo. A formação do Blanchot é em Estrasburgo, né? Então ele vai para lá, estuda junto com Levinas a obra do Heidegger. Né? Parece que Levinas e Blanchot fizeram juntos a leitura do Heidegger, e o Heidegger marca a primeira fase de obras críticas, de ensaios críticos do Blanchot. Mas é ambíguo, ele não pode dizer simplesmente que ele é heideggeriano. Parece que ele faz aquele movimento de tentar seguir o pensamento do autor, mas mostrando também qual é o limite desse pensamento. Fala, olha, a partir daqui, essas ideias não funcionam mais. E a partir daqui, para o Blanchot, a partir da experiência literária. Né? Então ele vai trazer, bom, tem todo um discurso acerca do mundo, todo um discurso acerca da mundaneidade, da cotidianeidade em Heidegger, mas ele vai falar, a partir da experiência literária, esses conceitos não funcionam mais. Ele está falando de alguma coisa como um outro mundo, um outro do mundo, um lugar onde as leis normais do mundo não funcionam. Mesma coisa com Hegel, ele também vai produzir isso, vamos dizer assim, a partir de um segundo momento, que é a obra crítica literária, e esse segundo momento ele é marcado pelo começo da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra começa, o Blanchot para de escrever sobre política e passa a escrever só sobre literatura. E ele vai produzir o seu primeiro romance, que é o Tomás Obscuro, um romance extraordinário, de inspiração kafkiana profunda, um romance em que o personagem ele está em processo de desaparecimento. Um romance em que o personagem
perde os parâmetros de espaço de tempo e, por conseguinte, os parâmetros que definem a si próprio. Né? E em 43 ele publica a sua primeira coletânea de ensaios críticos, né? Então, vamos dizer, essa é a largada do segundo momento do Blanchot, abandonando esse momento de crônicas políticas. Agora ele passa a escrever unicamente sobre literatura. E ele vai colocar na literatura uma chave de interpretação filosófica muito particular. Qual é o título desse texto de 43? Fupá, né? Passinho falso. Fupá. Passinho falso. Né? É uma coletânea grande, não está traduzido ainda. Na minha tese eu fiz a tradução de um dos artigos lá, o artigo inicial, né? Da angústia à linguagem, né? Para você ver um texto que pretende analisar de alguma maneira esses aspectos heideggerianos da análise, mas eu mostro também como ele vai além, né? Como ele vai além do Dasein. Ele vai além do Dasein heideggeriano. Ele quer mostrar um lugar onde nem sequer a certeza existencial do Dasein pode existir, que é a experiência literária. Ainda que o Dasein seja uma existência precária, ainda que o Dasein seja uma forma de apreensão do mundo ao modo de um face a face ao real, o Dasein é uma certeza existencial. O Dasein é uma certeza existencial. O Blanchot, com a experiência literária, ele tenta demonstrar que não, até essa certeza existencial é perdida. Essa certeza existencial é perdida. E daí ele vai trabalhar com alguns termos, por exemplo, acaso e ambiguidade. A ideia de acaso, a ideia de ambiguidade aparecem lá em 1943, já como ideias principais. E a partir dessas ideias que ele vai construir praticamente todas as análises sobre os escritores. Como ele escreve para a revista, ele faz abordagens de escritores mais diversos. Então tem de tudo lá. Tem Rimbaud, tem Baudelaire, tem Camus, tem Artaud, tem vários autores que ele escreve lá 4 ou 5 páginas sobre eles, e todos eles tentando destacar onde está a ambiguidade, onde está o acaso. Né? Tem uns 2 artigos sobre Kafka, tem um artigo sobre Mallarmé, todos eles tentando destacar o ponto de ambiguidade, o ponto da produção do acaso na obra desses autores. Tem alguns filósofos que aparecem lá também, né? Aparece o Nietzsche, não, aparece o Mestre Eckhart, uma série de autores. É realmente uma obra muito interessante, porque lá a gente vê como o Blanchot, a partir dessa chave, não sei como dizer isso, pós-Heidegger, a partir dessa chave interpretativa, ele lê vários autores, né? Como encontrar o acaso e a ambiguidade na letra desses autores. Essa primeira fase é uma fase longa, né? Então, eu acho que ela dura praticamente uns 20 anos, né? Ela vai lá de 43, 41, né? Desde o Tomás Obscuro, até 1959, que é o livro Por Vir. Nesse meio tempo, tem mais 2 livros importantes, que é A Parte do Fogo e o Espaço Literário. Então, a Parte do Fogo é onde ele sai um pouco do Heidegger, dos termos heideggerianos, e vai para os termos hegelianos. Só um parênteses aqui. Esses 2 livros, quando eu comecei a minha pesquisa, realmente não eram assim, o objeto principal do eu queria abordar o Blanchot dos anos 60, o Blanchot da conversa infinita, o Blanchot da escrita fragmentária. Mas não tem como a gente, pelo menos no meu caso, eu não consegui amadurecer uma pesquisa legal sem compreender
primeiros passos. É quase impossível entender o Blanchot se você não passar necessariamente por esse momento heideggeriano e por esse momento hegeliano dele. Ainda que seja para discordar, ele está ali trabalhando, lidando com os conceitos do Heidegger e do Blanchot e do Hegel. E a última coisa que eu queria na minha pesquisa era entrar em Heidegger e Hegel, mas eu tive que fazer isso. Eu tive que fazer isso. Então tá, voltando. A Parte de Fogo é o livro que entra em cena um conceito fundamental a partir de então, o conceito de morte. Esse conceito não estava dado no livro de 43, né, que é Foucault. Ele vai aparecer com essa análise heideggeriana, essa análise hegeliana, muito de inspiração do Kojève, né? Eu acredito que a leitura do Kojève deve ter influenciado o Blanchot, sobretudo aquele anexo lá sobre o conceito de morte em Hegel, né? Porque são muito próximos, É o que eu tento mostrar no primeiro capítulo da minha tese, como essa leitura do Hegel acerca da morte influencia o Blanchot e aonde o Blanchot quer dar um salto nesse limite conceitual também. O Blanchot ele vai postular, então, uma espécie de outra morte. Uma outra morte. Que eu vou chamar de morte diferida. Eu vou chamar de morte diferida. É uma espécie de morte que acontece... Uma espécie de morte que acontece... a revelia da própria morte. O ato do morrer. É o morrer contínuo. É uma espécie de morrer que revela uma experiência de um certo retorno do abismo. Uma espécie de experiência traumática. Deixa eu encontrar uma anotação para você isso aqui. Sim. Vamos lá. Aqui se evidencia também como o Blanchot ele constrói a sua lógica em contraposição à lógica do Hegel. Né? Em Blanchot não se trata de demonstrar oposições, não se trata de demonstrar contradições. O Blanchot ele quer demonstrar, ele quer encontrar os paradoxos. E os paradoxos, eles têm esse fator de ambiguidade perpétua. Não se sai do paradoxo, não se escapa do paradoxo. O paradoxo, ele cria esse, vamos dizer, efeito estético de desaparecimento. O paradoxo, ele faz a percepção do mundo, a sua chave de interpretação, de percepção, ela se desmanchar. Então, você não sabe mais o que você está vendo. E o Blanchot, no livro O Espaço Literário, deixa isso muito claro. Não saber o que se está vendo é uma experiência completa. Essa espécie de metafísica kafkiana, né? Está por trás de algumas obras dessa inspiração, dessas obras modernas, modernistas, e das próprias obras do Blanchot. Então, vamos dizer assim, a estrutura do paradoxo é diferente da estrutura lógica da contradição. Se a contradição opõe um termo A, ele identifica um termo A, um termo não A, aí você encontra contradição, né? O paradoxo não. O paradoxo ele faz com que algo se diferencie de si próprio. O paradoxo ele mostra algo diferente de si mesmo. Não há um outro ao qual você usa uma estrutura de identificação. A estrutura lógica da contradição é uma estrutura de identificação. E o paradoxo não tem uma estrutura de identificação. A estrutura lógica do paradoxo é da diferença.
Isso o Blanchot está mostrando lá em 1949, que a gente pode fazer uma linha de fuga muito interessante com a lógica do sentido. Então, o que vai aparecer na lógica do sentido, puxa a luz dessa compreensão do Blanchot, parece que funciona. Que funciona. Então, vamos dizer, tem esse arco, o espaço literário ele vai tratar do que é a produção da literatura, ele vai falar desse espaço como um espaço da morte, como um espaço onde o escritor ele, ele é completamente sujeito a forças que o atravessam, ele é completamente estranho a si próprio, como o momento da escrita literária é um momento onde não se tem nada a dizer, é um momento absolutamente fora de relações mundanas, fora de relações dadas no mundo. Acho que fundamental do espaço literário, o conceito fundamental, é esse conceito que vem do Mallarmé, né? O Mallarmé ele fala da outra noite. O Blanchot, em cima disso, vai falar a outra noite do pensamento. Essa outra noite é um momento que, dizer, é aquela insônia inevitável, aquele momento em que você não consegue não olhar para as coisas, você não consegue não produzir, e onde ele vai afirmar, bom, sabe aquela história toda da escrita automática dos surrealistas? No fundo, a escrita corrente da literatura é a própria escrita automática. Porque o jogo de forças que se coloca numa produção literária, você pode considerar como um jogo de dados à la carte. Então, simplesmente, o simples fato de você se pôr na experiência da escrita literária faz com que você já esteja no campo da escrita automática. Isso eu acho demais. O espaço literário é também esse espaço da morte. Né? Compreender esse espaço da morte como um espaço da morte diferida, esse espaço do morrer, desse morrer perpétuo, desse morrer do qual você não escapa. Isso é muito kafkiano. Acho que são três os autores fundamentais do espaço literário, que é o Mallarmé, o Hilke. O Kafka ele aparece de alguma maneira, mas, sobretudo, Mallarmé e Hilke. O Kafka ele é, vamos dizer, o pano de fundo, né? O pano de fundo no qual ele vai discutir tanto o Igitur do Mallarmé, o lance de dados também. O lance de dados ele vai discutir mais um pouco por vir, mas ele vai discutir o Igitur do Mallarmé e vai discutir os sonetos a Orfeu do Hilke. São duas obras que têm essa aproximação muito íntima com a morte. É engraçado porque depois que ele termina o Espaço Literário, em 1955, ele começa a compilar, né, esses livros são compilações de artigos. O Espaço Literário é um trabalho mais elaborado, em 1959, ele vai escrever outra obra magnífica, que é o livro Por Vir, o livro Avenir. O livro Por Vir, se o espaço literário era um ensaio sobre o espaço, o livro Por Vir é um ensaio sobre o tempo. Então ele vai começar essa obra com análise de dois escritores. Né? Um é o Homero, ele vai analisar o Canto das Sereias, ele vai analisar o momento em que Ulisses está atravessando a Ilha das Sereias, né? E vai analisar o Proust. Então, ele já começa o livro Por Vir com duas análises poderosíssimas para dizer o que ele entende a respeito do tempo literário. O tempo literário é um tempo fora do tempo. O tempo literário é um tempo de fascinação, um tempo, ao mesmo tempo, absurdo e inevitável. Quando ele faz a análise do Proust,
ele separa 4 níveis de tempo. Isso é muito relevante quando a gente vai comparar Bergson e Blanchot, por exemplo. 4 níveis de tempo, segundo Blanchot, que aparecem no Proust. O Proust, vamos dizer, tem o primeiro tempo, que é o tempo da duração, né? O tempo que corre, o tempo que arrasta as coisas. O segundo tempo, que é o tempo da memória comum, a memória normal. O terceiro tempo é a memória involuntária, né? É aquele instante, o instante da memória involuntária. Só que para o Blanchot existe um quarto nível de tempo, que é o tempo puro, que é essa, vamos dizer, o que ele chama de forma vazia do tempo. Forma vazia do tempo. A forma vazia do tempo é a tempo em estado puro é vamos dizer, esse é o detalhe que o Blanchot não deixa escapar em Proust e que diferencia completamente o Proust do Bergson. Que vai, vamos dizer assim, vai ser um dos ensejos pelos quais o Deleuze vai poder construir aquela ideia de terceira síntese do tempo. É algo que está para além da memória. Algo que está para além da memória. Vamos dizer, é uma espécie de singularidade em espaço-tempo. É um tempo fora do tempo, um tempo que se experimenta como espaço. É aquele tempo em que você dispõe das letras e consegue organizar o tempo da maneira que você quiser. Olha, é assim, é muito interessante quando você vai para o Bergson, porque o Bergson ele tem uma abordagem da literatura, ele tem uma abordagem bastante bonita desse movimento poético literário. A literatura é como um horizonte desse campo da intuição, né, onde a gente pode exercitar e ver a intuição. Entretanto, existe um limite para o Bergson, que é a linguagem. A linguagem para o Bergson, ela sempre vai ser um fator limitante da nossa capacidade de experimentar o tempo puro. E o Blanchot, assim como o Deleuze, mais para frente, vão dizer, não, é possível experimentar o tempo puro por meio da linguagem. A linguagem é capaz de produzir essas experiências imediatas, avassaladoras, devastadoras, intensas, né? intensivas. Elas são capazes de produzir emoções criadoras. Enfim, né? Eu acho que esse foi o arco, esse segundo momento foi o que eu tentei abordar na obra do Blanchot. Essa relação entre espaço e tempo, essa relação entre a fase dizer, fenomenológica do Blanchot e como ele salta disso, como ele é muito singular. Não dá. Existem algumas pesquisas no Brasil, mesmo fora do Brasil, que ressaltam esse aspecto fenomenológico do Blanchot. Isso pode ser coerente do ponto de vista da fenomenologia, quer dizer, um fenomenólogo olha para a obra do Blanchot e encontra um campo extraordinário, mas talvez não seja coerente do ponto de vista do pensamento blanchotiano. É como o Guéron falou na sua entrevista acerca do Marx, né? Tem alguma coisa que escapa, O Marx nos reduz a marxismos, né? Só uma coisa, já que você tocou no assunto, para quem estava assistindo aí, a entrevista do Rodrigo Guéron, né, sobre o fascismo, aí também o pessoal pode ir atrás depois. Mas desculpa, só para quem está assistindo. Vamos lá. Eu me debruço sobre esse primeiro momento, a minha vontade inicial era abordar o segundo momento da obra do Blanchot, não consegui fazer, é por isso que eu dou o título da minha tese de Para o Estética do Desaparecimento, para no sentido de que ainda não está pronto, eu tive que encerrar por conta de prazo. É interessante meditar sobre o processo de produção de uma tese, né? Porque existe um período de amadurecimento.
E às vezes esse período ele não vem muito rápido. Então eu tive alguns problemas sérios, sérios mesmo. Por exemplo, minha qualificação. Eu queria abordar a relação do Blanchot com Kafka, porque ele parecia, enfim, a coisa mais rica que tem na obra do Blanchot, né? O Blanchot ele constrói esses tratados de metafísica kafkiana, que eu acho extraordinários. Entretanto, o que eu escrevi para minha qualificação, já com 2 anos de projeto, foi assim, eu não tinha maturidade para conseguir escrever um texto sobre a segunda fase do pensamento do Blanchot. Eu joguei minha qualificação no lixo, tive que recomeçar do zero. E recomeçar justamente para tentar atender essas premissas e pressupostos que o Blanchot não deixa tão explícito nos anos 60. Eu precisava entender a primeira parte da obra dele, antes de passar para essa segunda parte. E essa segunda parte, ela tem, vamos dizer, ela tem uma inspiração muito mais nietzschiana, ela é fragmentária, o Kafka é muito mais presente. Tem um artigo, que é o artigo que eu vou, um artigo do Blanchot, que eu vou, vamos dizer assim, tentar usar ele como chave de leitura para muitas coisas dessa terceira parte da obra do Blanchot, que eu chamo de parte fragmentária, né, da escrita fragmentária. Começa nos anos 60, dos anos 60 até os anos 80. São 4 livros fundamentais, não estão totalmente traduzidos. Lacan Lubli, A Espera e o Esquecimento, Le Pau de là, O Passo Além, né? A Conversa Infinita, que está traduzida, e A Escrita do Desastre, que tem algumas traduções, mas ainda não está muito bem consolidada, né? É difícil traduzir a obra fragmentária do Blanchot. Tem um pesquisador recente, que se chama David Pimentel, ele é da UF, e ele trata dessa questão. Como traduzir Blanchot é uma tarefa muito árdua, porque a gente está diante de uma obra que ela é poética e filosófica ao mesmo tempo. É uma obra que é ao mesmo tempo poética e filosófica. Então, ela tem toda uma dimensão de escolhas de tradução que modificam totalmente, né? Então a gente encontra traduções da Escrita do Desastre, ou mesmo de Lacan Lubli, que você bate ali com o original e fala, caramba, né? Não funciona, não sei se funciona. Parece que o ponto de vista do tradutor interfere radicalmente no resultado da tradução. A perspectiva pela qual o tradutor lê e interpreta Blanchot modifica a tradução. E isso é um complicador. E tem os romances dele também, né? Além do Tomás Obscuro, alguns outros romances, né? Letreot, Aminadab. Exato. Essa obra romanesca, né? Aminadab, Celui que me acompanhe, vários. Eu não consegui abordar na minha tese, eu tentei trabalhar do ponto de vista filosófico, até porque, enfim, né, o pessoal da letras ainda está se vendo com esses romances. O David Pimentel é um cara interessante, que ele consegue fazer uma abordagem desses romances, desses opúsculos, desses ensaios literários do Blanchot. Eu tentei dar um foco da perspectiva filosófica. Qual é a intertextualidade filosófica dentro da obra do Blanchot, né? Então, Blanchot, quando ele escreve ensaios literários, ele está ali também aplicando, vamos dizer, a sua filosofia, a sua perspectiva de pensamento acerca de pensamentos filosóficos, encontrando os limites do pensamento filosófico, fazendo crítica filosófica. Então, eu tentei focar um pouco mais nessa perspectiva.
Quando acabou o meu processo de pesquisa, acabaram as bolsas e tudo mais, eu me vi no limbo, né? Então, faz um ano e meio que eu não estou trabalhando diretamente com Blanchot. Estou às voltas aqui com o ensino da rede pública, voltando a estudar a história da filosofia, que é uma coisa muito boa nesse momento, né? Fazendo as minhas aulas, produzindo as minhas aulas, revisando vários autores. E, enfim, talvez um pouco aí, em razão da pandemia, eu acabe escrevendo um artigo sobre Blanchot. Vamos ver se dá certo. Tomara. Só para ficar claro aqui, as 3 fases, né? Essa primeira é aquela fase dos anos 30, que vai até os anos 40, ou ali já são 2 fases? Não, vamos fechar nos anos 30, porque os anos 40, ele para de escrever sobre política. É o começo da guerra, né? O começo da Segunda Guerra, e é onde as produções literárias, os ensaios literários dele começam a ganhar robustez, começam a amadurecer. Né? A publicação de Tomás Obscuro, em 1941, ela é fundamental. Ela marca, vamos dizer assim, a obra séria do Blanchot. Uhum. E tem uma guinada política para a esquerda também nessa fase? Tem, mas ela é ambígua. Ela é ambígua, sabe? Parece que ele tem um arrependimento profundo ali do nacionalismo. Ele vai sofrer, vamos dizer assim, uma experiência traumática no fim da Segunda Guerra, no movimento de desocupação, né? Que enfim, ele narra isso no instante da minha morte. É um livro já, vamos dizer, da 4ª fase do Blanchot, na fase dos ensaios finais, pós anos 80, em que ele vai narrar como ele foi abordado por um determinado pelotão que estava desocupando a França e aparentemente arrasando tudo que tinha pela frente, né? Ele estava no vilarejo dele, que é um vilarejo, eu não sei dizer exatamente o nome da região da França, mas ela está naquela região próxima a Estrasburgo, né, quase na fronteira com a Alemanha. Então, nesse movimento de desocupação, ele foi abordado por esse pelotão e ele foi posto, vamos dizer assim, prestes a ser morto, uma situação em que ele ia ser fuzilado. E algo aconteceu ali que os soldados acabaram tendo que fugir, né, tendo que sair, escapar. Esse momento ele marca completamente o Blanchot, ele entra nesse outro espaço, que é o espaço da resistência, que é o espaço das pessoas que vão se unir pela resistência ao nazismo, ao fascismo, pela resistência ao próprio fascismo interno da França, ao marechalismo, posto que o Blanchot era um marechalista. E ele vai, então, se opor completamente a esse momento. É uma conversão. Agora, o que acontece em seguida é que o Blanchot ele não é muito claro sobre as posições políticas dele. Tem muitos ensaios na França a respeito desse tipo de abordagem. Né? Muita gente diz o anonimato do Blanchot, os escritos anônimos do Blanchot, os escritos fragmentários do Blanchot eram uma forma, vamos dizer assim, de manifestação política. Eu não sei até quanto. Parece que o Blanchot, ele nunca, não vou dizer que ele não se engajou, ele sim se engajou em causas extremamente importantes, né? Em maio de 68 ele estava lá, ele estava lá em algumas pautas, como, enfim, não vou me recordar agora, não vou tentar lembrar como vou conseguir. Mas ele se engajou em algumas pautas bem interessantes, mas sempre, vamos dizer, do ponto de vista dos intelectuais, né? Do ponto de vista dos intelectuais. Então, um texto importante do Blanchot, também dos anos 90, se eu não me engano, fim dos anos 80, que se chama Os Intelectuais em Questão, que ele vai discutir o problema do Heidegger. E daí ele vai, né, realmente posicionar o Heidegger ao lado do nazismo. Então, bom,
Isso é devastador, isso é devastador. E não só, ele vai dizer o seguinte: o problema que cria a comunidade intelectual francesa é o problema do Émile Zola. É o problema Gente, esqueci o nome. O Zola que defende aquele general judeu. Como que era o nome dele, Caio? Você se lembra? Eu lembro da. Não, do general, eu esqueci. Eu lembro do caso. O caso Dreyfus. ficou. O caso Dreyfus. Dreyfus, isso. Caso E Dreyfus. o caso Dreyfus. Ele, enfim, esse caso ele é marcante, ele marca, vamos dizer, a formação da intelectualidade francesa. A formação, vamos dizer, desse conjunto intelectual a partir do qual o intelectual também é militante. O intelectual também é militante. Então, esse último Blanchot ele é muito mais engajado. Mas o Blanchot lá da segunda fase, ele ainda não é tão engajado. O Blanchot da terceira fase já é um pouco mais, que é o anos 60, né? Anos 60. Mas essa segunda fase, que é anos 40 e anos 50, ele não é muito bem claro. Ele não é muito bem claro. Ele está ali ainda às voltas com Hegel e com Heidegger. Ainda às voltas. Não sei dizer, quer dizer, eu não fiz essa pesquisa, não tenho como afirmar mais categoricamente, mas o que eu consegui ler dali tem um outro sentido. Né? Por isso eu não faço uma abordagem política, eu faço uma abordagem estética. Uhum. Fazer mais uma última pergunta aí. Eu tenho certeza que essa entrevista vai ficar aí como um arquivo para quem se interessa pelo Blanchot. Você fez um mapeamento aqui de toda a obra dele, fantástico. Falou também de algumas coisas políticas, né? Como você vê a relação dele com alguns autores que eu sei que você também conhece, que são Foucault e o Deleuze, por exemplo, que fizeram uma apropriação de temas do Blanchot, cada um, você falou da lógica do sentido, né? Se você puder falar um pouquinho do Foucault, como é que você vê isso também? Bom, isso é demais, né? Em 1966, o Foucault publica O Pensamento do Fora, que é um artigo longo onde ele discute algumas obras do Blanchot, sobretudo Lacan Dubly, né, a escrita fragmentária. Por que o Blanchot, por que o Foucault se interessa pelo Blanchot? Porque ele vê ali um desses pós-Nietzscheanos, né, desses Nietzscheanos, esses Nietzscheanos dos anos 60, esses Nietzscheanos franceses dos anos 60, todos eles herdeiros daquela revista Acefali, né, onde eles fizeram aquela retratação da apropriação do Nietzsche, das interpretações que a irmã dele fez dele, né? E o Foucault ele vê ali, nessa experiência literária, uma experiência dizer, muito filosófica. A gente tem que lembrar que o Foucault é um tipo de filósofo que não gosta muito dos outros filósofos. Né? Ele gosta de crítica. E um dos únicos filósofos que realmente Foucault leva em consideração é Nietzsche, né? De maneira mais forte. De maneira mais forte. Então, o Foucault ele vê esse movimento nietzschiano a partir da escrita fragmentária do Blanchot. A partir da escrita fragmentária do Blanchot. Então, os escritos fragmentários eles têm uma coisa meio heraclitiana, desses movimentos de desrazão da produção literária, que o Foucault acha extremamente interessante. Vamos dizer, é uma dimensão do pensamento extremamente frutífera. Faz total sentido para o Foucault dos anos 60. Talvez para o Foucault de depois não faça tanto. O Foucault a partir dos anos 70 não faça tanto. Mas ali nos anos 60 faz muito sentido. Sobre a relação do Blanchot com o Deleuze, eu acho que é uma relação um pouco mais profunda. O Deleuze,
ele emprega, né? Ele tem um método de abordagem dos filósofos que é trazer, incorporar, né, esses pedaços de outros filósofos em seu próprio pensamento. Então, a ideia de fragmento vai ser incorporada pelo Deleuze, fragmentário. A ideia de morte vai ser incorporada pelo Deleuze. E parece que essa ideia de morte blanchotiana é um pouco a guia que o Deleuze vai usar tanto em diferença e repetição como em lógica do sentido, para compreender a ideia tanto de effondement, né, esse afundamento sem fundo, como a ideia de instinto de morte, que é uma ideia também complexa, uma ideia também complicada. Blanchot ele vai figurar em vários momentos da obra do Deleuze. Diferença e repetição, lógica do sentido, em dois momentos interessantes do Anti-Édipo, que é o momento da caracterização das máquinas desejantes. E lá ao final, vamos dizer assim, uma espécie de programa político, que é no tópico esquizofrenizar a morte, vai reaparecer em Crítica e Clínica, acho que logo no ensaio inicial, essa ideia de fora, né? O que é estar fora. Dois conceitos que eu gostaria de ter aprofundado, não aprofundei, são objeto de estudo do Peter Elba, o neutro e o fora. O neutro e o fora. Não são conceitos fáceis, talvez nem sejam conceitos propriamente ditos. Tem um outro movimento aí, um outro movimento. É um movimento de criação, um movimento intenso. São conceitos de intensidade. São conceitos que são quase que marcas de intensidade. Eu tenho uma certa dificuldade de abordar a obra do Blanchot a partir da perspectiva do Foucault e do Deleuze, porque muito facilmente a gente se perde nisso aí. A gente não sabe mais quem a gente está explicando. Se a gente usa o Deleuze para explicar o Blanchot, a gente está explicando muito mais o Deleuze do que o Blanchot. Né? Então, eu acho que é fundamental fazer essa leitura estrutural do Blanchot, né? Compreender o Blanchot por si próprio. Tem muitos estudos, a partir desses estudos do Peter Elba, que vão nesse sentido, nessa direção. Juntar Foucault, a compreensão do Foucault, do Blanchot, do Deleuze, como se eles estivessem em uma espécie de entrelaçamento. Eles estão, na realidade eles estão. O Blanchot, a partir desse texto do Foucault, começa a repercutir as ideias Foucaultianas dentro da sua própria obra e talvez, enfim, isso atrapalhe um pouco a compreender os conceitos do Blanchot ele mesmo. Né? Enfim, é um tipo de complexidade que eu ainda não enfrentei sistematicamente. Né? Sim, é preciso compreender essa influência nos anos 60 do Foucault, mas não sei como lidar direito com ela. Tá ótimo. Bom, eu tenho certeza que essas ideias que você trouxe para o canal vão ajudar bastante gente. Eu mesmo no mestrado estudei um pouco isso, Blanchot. Se tivesse naquela época pesquisadores, já um campo mais consolidado, né, de pesquisa, seria muito mais fácil, né? Legal, a gente tinha trocado uma boa ideia, cara. Com certeza. É extremamente interessante que a gente esteja, vamos dizer, aprendendo a usar esses recursos, né? Por exemplo, eu nunca pensei, porque existem pesquisas sobre o Blanchot no Brasil inteiro. Tem um pessoal do Pará, ligado à revista Polichinelo, tem o pessoal da Universidade de Brasília, tem os Blanchotianos do Rio de Janeiro, tem os Blanchotianos do Sul e alguns aqui em São Paulo. Seria tão incrível se a gente conseguisse conversar de alguma maneira agora por esses canais, né? Quer dizer, eu nunca pensei em, sei lá, chamar alguém de Brasília ou de Belém do Pará por meio do Skype, por exemplo. Porque eu tenho ainda muitas dúvidas acerca disso. Quem sabe a gente não amadurece essa ideia.
depois, daqui a um tempo, a gente faz uma live com pesquisadores do Blanchot, né? No canal ou em outro espaço. Seria extraordinário. A gente poderia debater, enriquecer o nosso debate, sobretudo porque não sei, não é muito fácil fazer um congresso acerca do Blanchot, né, e chamar gente do Brasil inteiro, ainda mais agora que os departamentos não têm verba nenhuma, a gente está sob ataque. Entretanto, eu acredito que a pesquisa é um pouco autônoma, veja. Eu não sei, eu acho que a gente pesquisa pelo prazer da pesquisa também, né? Não acho que é porque não tem dinheiro que a gente para de pesquisar. Acho que a gente continua pesquisando, né? É um pouco como um objeto assim de estudo da nossa vida, né? A gente estuda Blanchot, mas um pouco para compreender a gente mesmo, né? Com certeza. Bom, Adriano, foi muito bom conversar com você. Adorei o papo aqui. Se você quiser aí dizer mais alguma última coisa. Bom, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Você que vai assistir esse vídeo aí no YouTube e tudo mais. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó, da Daiane, amorzão. Lá. Bom, espero que a gente entre mais em contato, que a gente consiga se organizar. Eu fiz aqui um resumo, mas, enfim, poderia ter aprofundado um tema mais específico, algum elemento mais específico. Quem sabe, né, a gente organiza alguma coisa nesse sentido. Mas adorei a entrevista e bora, vamos. Boa sorte para a gente colocar aí nas próximas entrevistas. O canal aí seria um sucesso, já está sendo um sucesso. Beleza, obrigado, Adriano, e quem acompanhou a gente aí até agora também, obrigado. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.